Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje a leitura é Romanos capítulo 2, vamos juntos. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento, mas, por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos, dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se à vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios. Pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sobre a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos de Deus. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem à lei instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Você, que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus,
não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? O capítulo anterior termina com o detalhamento de Paulo a respeito do pecado. Ele nos mostra que os homens são entregues ao pecado por não buscarem conhecer a Deus. E muitos podem pensar que daquela lista de pecados estão livres e por isso se veem como melhores, como justos e até juízes. Muitas vezes se veem assim porque acham que sua religião é um ponto a seu favor. Mas Paulo, claramente falando aos religiosos, diz: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. No entendimento que Paulo está construindo, gradativamente e pedagogicamente, é perceptível que ele está querendo mostrar aos judeus que se achavam superiores porque tinham a lei, que o fato de ter a lei não os fazia melhor que os outros, mas que eles eram igualmente necessitados da graça, assim como os outros. De tal maneira que mesmo os judeus, conhecendo a lei, não poderiam jamais julgar aqueles que não a conheciam. Esse entendimento vai ser reforçado nos próximos capítulos. Mas não seria esse um entendimento útil para nós hoje? Muitos de nós, também religiosos, não julgam aqueles que não conhecem as Escrituras pelos seus pecados, achando que por estarem na igreja também são dignos e superiores a ponto de julgar os demais? Muitas vezes não é assim que temos respondido ao mundo ao nosso redor. Paulo deixa claro e vai ficar ainda mais claro que não é porque passamos por alguma espécie de ritual religioso, como a circuncisão, que podemos nos livrar do fato que também somos pecadores e necessitados. Na verdade, este capítulo vai nos levar à conclusão de nossa necessidade permanente e constante. Não somos superiores aos outros e, portanto, somos tão necessitados de salvação quanto os demais. Qual deveria ser nosso pensamento em relação ao pecador que está ao nosso lado, conhecendo ele ou não a lei de Deus? Se sou tão pecador quanto ele, se sou tão necessitado quanto ele, posso condená-lo se eu também preciso do perdão e da misericórdia do Senhor? Esta é a minha reflexão. Esta é a reflexão que esse texto provoca em mim e em você. O que esse texto provoca? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra
podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.